Bom dia, pessoal. Vamos chegando para a live de hoje. Avisa os colegas que a live vai começar. Pede o poliedro que a gente vai precisar dele. Vamos organizando o material para a gente começar a nossa live de hoje. Carol Casagrande enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Ela quer dar um oi? Aí, deixa eu falar com ela. Oi, Carol, bom dia. Pode ir, vai? Carol, bom dia. Seja bem-vinda. A gente está começando aqui a nossa terceira aula em formato de live. E ontem, pessoal, no finalzinho, uma aluna disse que não tinha conseguido ver a explicação da questão 14 da lista de exercícios, que ela ainda estava com dúvida. Então, eu vou começar a aula de hoje com a resolução do exercício 14. O exercício 18, que ela também perguntou, ele foi feito 2 vezes na primeira live que está no YouTube. Ela ficou salva lá no canal do YouTube que eu coloquei para vocês no P+, tá? Então, olha lá que você consegue entender o que aconteceu com a questão 18. A questão 14 eu realmente não fiz, então eu vou fazer agora para essa aluna que diz que continua com algumas dúvidas. No exercício 14, ele pergunta... Peraí que eu vou ler aqui. Ele pergunta qual ou quais das afirmações são verdadeiras. Então, a primeira afirmação diz que 3 vezes a raiz quadrada de 12 é igual a 3 raiz de 2. Vamos ver se é verdadeira ou não. Então, se eu fizer a decomposição do 12, eu vou ter 3 vezes a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 sobre 2. Aí eu vou colocar esse 2 para fora do radical. 3 vezes 2 dá 6. 6 raiz de 3 sobre 2. Simplificando 6 por 2, vai dar 3 raiz de 3. Então, a primeira é falsa, não é a verdadeira. Aí eu vou para essa terceira aqui, que ela é mais simples, depois a gente faz a segunda, que ela vai dar um trabalhinho para fazer. Aqui eu tenho uma potência de potência, que vai me dar 2 elevado a 4 sobre 2, porque é 4 vezes meio, 4 vezes meio dá 4 meios, que equivale a 2 elevado ao quadrado, que é 4, não é igual a 2 raiz quadrada de 2. Então, a terceira também é falsa. Então, pode ser que nós tenhamos todas falsas, se bem que aqui ele não me dá essa opção, né? E a alternativa correta vai ser a letra B, que diz que a número 2 é verdadeira. Mas por que a número 2 é verdadeira? Como esse expoente é negativo, toda vez que o expoente é negativo, a gente inverte a base. Então, o inverso de 2 raiz de 3 é 1 sobre 2 raiz de 3. Eu inverti a base 2 raiz de 3. Agora eu vou racionalizar. Vou multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 3 para tirar a raiz do denominador. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3 ao quadrado. Esse 3 vai perder o radical. Pode escrever 2 raiz de 9 também. 3 vezes 3 dá 9, né? A raiz de 9 é 3, a mesma coisa. Exata aqui. Vai dar a raiz de 3 sobre 6, que é exatamente o que ele disse que ia dar. Então, a verdadeira é a número 2. E a alternativa correta é a letra B. Pro, mas não daria para simplificar na 3? Não, então, o que acontece aqui na 3 é que esse número aqui, ele não é uma raiz, porque ele vai dar um expoente inteiro e não um expoente fracionário. Quando você multiplica 4 vezes meio, 4 vezes meio, vai dar 4 sobre 2, que é 2. Quando você tem um expoente inteiro, ele não vira raiz. Então, não adianta você pensar em simplificação nesse caso, tá? Só expoente fracionário que vira raiz. Nunca ele seria igual a 2 raiz de 2. Tudo bem? Pessoal, a questão 18, para quem me perguntou ontem, assistam lá a primeira live que está salva lá no canal do YouTube. Todas elas ficam salvas lá. E que agora eu vou começar a matéria de hoje, tá? Quem está chegando aí, pegue o poliedro, porque vocês vão precisar, porque em vários momentos eu vou citar exercícios do poliedro.
Eu tinha dito a vocês que eu ia fazer uma live todo dia, mas como eu sei que vocês estão bastante atarefados, recebendo tarefas de todos os professores, essa vai ser a nossa última live da semana. Não se esqueçam que quem perdeu a primeira, a segunda ou terceira de hoje, vá lá no YouTube que as lives estão lá salvas como videoaulas, ok? E eles estão perguntando do canal, você mandou pelo P+, né? mandei pelo P+, o canal, mas se vocês perderam essa informação, eu posso colocar de novo hoje, tá? Esse é o canal. Essa minha assistente é perfeita, gente. Eu vou ter, não posso mandar ela embora, nem depois da quarentena. Pessoal, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre os exercícios de ontem que eu passei para vocês. Você não precisa me falar isso agora, você pode ir me falando no decorrer da aula de hoje. Tudo bem? Os alunos estão tristes que não vai ter aula de todo dia. Então, gente, eu queria fazer, só que eu acho que eu vou sobrecarregar vocês e vou tirar o espaço das outras matérias. Então, eu vou deixar exercício para vocês, mas essa vai ser a nossa última live da semana. A gente volta segunda-feira, tá? Então, vamos lá. Para a aula de hoje, eu tinha preparado para vocês a resolução das equações incompletas de segundo grau. Resolução das equações incompletas. As equações incompletas do segundo grau, elas são de dois tipos. São equações de segundo grau em que falta o coeficiente b, lembrando que essa aqui é completa, tá? Quando você tem o a, o b e o c, você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quem perdeu a live de ontem tem que ir lá no YouTube, porque você vai se sentir um pouquinho perdido hoje, porque isso aqui foi dado ontem, tá? Ivandete escravizando sua assistente. Exercício 4, letra D. Exercício 2, letra C. Acho que eles não entenderam. Anota aí, tá. E depois no finalzinho da aula eu volto, tá? Assistente, vamos, trabalho assistente. E as incompletas, elas podem ser de dois tipos. Do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Repare que está faltando o coeficiente b. E do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nessa está faltando o coeficiente c. Para cada uma das incompletas, tem uma técnica de resolução. Nós vamos primeiro começar com as incompletas que faltam o coeficiente d, tá? Eu vou trocar de canetão, parece que vocês não estão enxergando, tá? Então vamos lá. Essas duas resoluções, pessoal, elas não são uma novidade completa para vocês, não. Então imagine que você tenha uma equação do tipo x ao quadrado menos 4 igual a zero. Você tem aqui uma equação que é de segundo grau, porque o maior expoente é 2. Você tem o coeficiente a, que vale 1. Você não tem o coeficiente b, porque você não tem o x. E tem o coeficiente c, que vale menos 4. Toda vez que faltar o coeficiente b, normalmente ela viria escrita assim, tá vendo? Toda vez que faltar o coeficiente b, a resolução da equação vai ser feita da seguinte maneira. Você vai isolar o x ao quadrado, passando esse menos 4 lá para o outro lado. Muito bem. Agora, pessoal, o que eu estou perguntando aqui para vocês? Que número real elevado ao quadrado é igual a 4. E aí a gente vai ter que lembrar que número elevado ao quadrado, não importa se ele é negativo ou positivo, o resultado dele vai dar 4. Não existe um único número que elevado ao quadrado seja igual a 4. Eu posso considerar que existe um número positivo que elevado ao quadrado dá 4 e existe um número negativo que elevado ao quadrado dá 4. Aí eu vou passar esse quadrado para o outro lado e o que é elevado ao quadrado na operação inversa vira raiz quadrada desse 4 aí. Professora, por que esse mais ou menos? Porque existe um número positivo que elevado ao quadrado dá 4 e existe um número negativo que elevado ao quadrado dá 4. Por isso que eu escrevo esse mais ou menos.
Pessoal, esse mais ou menos não é, é mais ou menos, é meia boca. Não é isso, não. É um positivo e um negativo. Não é mais ou menos certo. Pode ser um ou outro, não. Tem que ser os dois. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, tanto faz escrever que 2 ao quadrado é 4 ou que menos 2 ao quadrado é 4, porque ambos ao quadrado resultam em 4. O Igor acertou. E o conjunto de solução, mais ou menos 2. O Igor acertou o quê? É que ele está respondendo para você, que é menos 2 ou 2. Beleza, Igor. Valeu. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos ver um segundo exemplo? E se eu tiver, por exemplo, 2x ao quadrado menos 16 igual a 0? Eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, sim. O coeficiente A vale 2. O coeficiente B, que é o acompanhante do x, não veio para a festa, ficou em casa, vale 0. E o coeficiente C vale menos 16. Tem o A e tem o C. Equações incompletas de segundo grau, que tem o A e o C, nós vamos passar esse menos 16 lá para o outro lado. Ele vai na operação inversa. Quem está multiplicando passa para o segundo membro na operação inversa da multiplicação, que é divisão. E eu vou ter que x ao quadrado é igual a 8. Mas eu sei que todo número elevado ao quadrado, independente de ser positivo ou negativo, vai gerar um resultado positivo. Então, x pode ser um número positivo ou negativo. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada de 8, que não é exata, mas existe. Eu vou decompor. X é mais ou menos 2 ao quadrado vezes 2, que é a decomposição do 8. Quem casa, sai de casa. Esse aqui fez um belo casamento, tchau. Saiu de casa. O outro ficou sozinho, coitado, ficou em casa. Eu tenho duas raízes reais como solução dessa equação. As raízes são menos 2 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2. Posso escrever mais ou menos 2 raiz de 2. Do mesmo jeito, são duas soluções reais, ok? Se quiserem fazer alguma pergunta, minha assistente de palco paga a peso de ouro. Tá aí para me falar qual é a pergunta de vocês, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui? E se a situação for essa? 3/4 de x ao quadrado menos 1 igual a 0. Como é que eu faço quando aparece fração? Você se livra dela. Como é que você se livra dessa fração? A gente tira o MNC dos dois membros da equação. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 1, 4. Aqui vai dar 0 mesmo. Vou cancelar o MNC, porque esse 4 passaria aqui multiplicando. Cancelaria do mesmo jeito. E aí eu fiquei com uma equação equivalente. 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. Agora eu parto para a resolução. 3x ao quadrado é igual a 4. X ao quadrado é igual a 4 sobre 3. X, como é ao quadrado, pode ser positivo ou negativo. Raiz quadrada de 4/3. Aqui nós já temos um probleminha. A raiz quadrada de 4 é exata, a raiz quadrada de 3 não é exata. Então eu vou tirar a raiz quadrada de 4, que é 2, e vou manter a raiz quadrada de 3, que não é exata. Mas quando tem raiz no denominador, o ideal é que você faça a racionalização desse denominador. Para racionalizar uma raiz de 3, eu vou fazer vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Então, eu vou ter 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui dá raiz de 9. Só que a raiz de 9 é exata, 3. Então, o resultado aqui, o conjunto solução, vai ser mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3. Pergunta para a Carol se era isso que ela queria saber. Que ela perguntou, e quando tem fração? Pronto. E aí, Carol, resolveu o problema? E estão perguntando quando a gente vai aprender a resolver a equação de segundo grau completa. Tá, a gente, por enquanto, pessoal, eu vou deixar essa resolução em suspenso, porque eu não sei quanto tempo a gente vai ficar fora da escola. E
por se tratar de uma parte importantíssima do capítulo de equação de segundo grau, como vocês puderam ver, essa parte aqui ela não é totalmente nova para vocês. Dá para vocês entenderem baseado naquilo que vocês já conhecem de resolução de equações. A equação completa eu gostaria de dar quando nós voltássemos em sala de aula, por se tratar de um pré-requisito importantíssimo para o restante dos anos que vocês têm aí de escola. Vamos aguardar, tá? A Carol falou que era isso mesmo e a Rafa perguntou, se eu não racionalizar, tá errado? Não, não tá errado, Rafa. A única coisa é que você não vai conseguir verificar pelo poliedro se o seu tá certo. Porque pelo poliedro tá racionalizado. Então, o ideal é que você acostume-se a racionalizar sempre. E o Igor quer saber se é muito complexo. A resolução da equação de segundo grau? Isso. É fácil, mas eu acho que precisa de um olho no olho para que a gente, para que vocês não se assustem, porque ela tem uma fórmula bastante grande e pode parecer, nossa, é uma coisa muito difícil, eu nunca vou aprender. Então, eu acho que é uma coisa que é para ser dada aqui, ó, eu e vocês. Eu preciso deles. Ok? Pessoal, então, na página 135, vocês têm a questão número 8, que é só de resolução, página 135, o exercício 8, que é resolução de equações de segundo grau incompletas, onde em todas faltam o coeficiente B. Então, vocês vão anotar aí para fazer a questão número 8 da página 135. E eu quero fazer com vocês agora um item da questão número 9 da página 136. Tá? E essa daqui, primeiro vocês vão escrever a equação. Então, lá na página 136, questão, exercício 9. Eu vou fazer a letra A com vocês. O enunciado diz assim: escreva as equações a seguir na forma reduzida e depois resolva. Então, eu tenho 2x mais 1 ao quadrado. Aí vem aquele velho conhecido nosso, é um produto notável, quadrado da soma de dois termos, que é igual a 4x mais 9. Pessoal, chama a turma aí para assistir a live. O pessoal está ficando muito disperso em casa. Isso vai acarretar um acúmulo de conteúdo muito grande. Chama esses preguiçosos aí todo dia não, que essa semana é a última, né? Para assistir toda vez que tiver a live de matemática, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou reduzir essa equação. Para reduzir essa equação, eu vou aplicar o primeiro caso de produtos notáveis, que é aquele A mais B ao quadrado, que diz quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? 2x. Quem é o segundo? 1. Quadrado do primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso aqui é a resolução deste produto notável. Aquele 4x que está lá do outro lado, camarada, você não mora aí, você mora aqui. Ele está somando, nós vamos passar ele para cá, menos 4x. Aquele 9 que está do outro lado também não está morando do lado certo do muro, ele vai pular o muro na operação inversa. Menos 9, sempre igualado a 0. 2x elevado ao quadrado são 4x ao quadrado. 2 vezes 2x vezes 1, 4x. 1 ao quadrado, 1. Menos 4x menos 9 igual a 0. Mais 4x com menos 4x, tchau, 0. Mais 1 com menos 9 dá menos 8. 4x ao quadrado menos 8 igual a 0. Se você quiser, você tem a opção de simplificar a equação inteira por 4. Vai dar x ao quadrado menos 2 igual a 0. Passa esse menos 2 lá para o outro lado. X ao quadrado é igual a 2. Quando o número desconhecido está elevado ao quadrado, tanto faz se ele é positivo ou negativo. O resultado vai dar sempre positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 2. Esse 2 passa sempre na operação inversa. O inverso de elevar a 2 é calcular a raiz quadrada de 2. Conjunto solução, menos raiz de 2, mais raiz de 2, ou mais ou menos a
a raiz quadrada de 2. E é assim que vocês vão fazer todo o exercício 9 da página 136. Vocês vão fazer o 9 e o 10 da página 136, ok? Mas as equações incompletas de segundo grau não são só aquelas que faltam. Pro, quais dias da semana tem live? Eu vou fazer toda segunda, terça e quarta, ok? E aí sempre no P+, vai ter exercício para vocês fazerem. No HD virtual amanhã é o meu dia de colocar o meu roteiro de estudo. Mas como eu estou dando aula desde a segunda-feira, vai ter coisa no roteiro relativa à aula de segunda-feira. Mas você pode ir colocando em ordem, quinta e sexta. É isso, por isso que eu só vou dar de segunda, terça e quarta. Quinta e sexta é para vocês colocarem a vida em ordem, tudo bem? Você pode fazer sem simplificar a expressão inteira, Pro? Posso fazer sem simplificar. Então, não simplifiquei, ok. Vou passar esse menos 8 lá para o outro lado. 4x ao quadrado igual a 8. Esse 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. X ao quadrado é igual a 8 sobre 4. 8 sobre 4 é 2. E x é mais ou menos a raiz quadrada de 2. Vocês viram que o processo é absolutamente igual à resolução de uma equação de primeiro grau. A gente só muda de lado trocando de operação. Isso acontece quando a equação do segundo grau é incompleta, faltando o coeficiente b. Agora nós vamos para as equações incompletas, onde quem está faltando é o coeficiente c. Tudo bem? Está me avisando do tempo, então, né? Bom, uma equação incompleta, onde falte o coeficiente c, é do tipo ax ao quadrado mais bx. Então, reparem que aquela que nós estávamos vendo agora há pouco, ela era assim, ó, ax ao quadrado mais c. Ela não tinha x nos dois membros. Essa aqui tem x nos dois membros. E quando os dois membros têm a mesma incógnita, a gente diz que esses membros têm um fator comum. Então, vamos ver o caso aqui? 3x ao quadrado menos 18x igual a zero. É uma equação de segundo grau, sim, porque o x está elevado ao quadrado, é o maior expoente da equação. E ela é de segundo grau incompleta, obviamente que está faltando um termo aqui. Porque a equação completa, ela tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A é o coeficiente numérico de x ao quadrado, b é o coeficiente numérico de x e c é o termo independente, aquele que não carrega a letra consigo. A vale 3, porque é o coeficiente numérico de x ao quadrado, b vale menos 18, porque é o coeficiente numérico de x, e reparem que aquele termo independente que não tem a incógnita, ele não aparece aí. Se ele não aparece, é uma equação incompleta que falta o coeficiente c. A resolução já é bem diferente da resolução da equação incompleta que nós fizemos agora há pouco, que faltava o coeficiente d. Por quê? Quando falta o coeficiente c, o x é um fator comum. Nós vamos colocar o x em evidência. Fator comum. 3x ao quadrado dividido por x dá 3x. Menos 18x dividido por x dá menos 18. Reparem que se eu quisesse multiplicar de volta aqui, daria exatamente a mesma coisa. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes menos 18, menos 18x. Mas o que eu tenho aqui? Eu estou dizendo para vocês que a multiplicação desse fator por esse fator é igual a zero. Pessoal, podem responder aí. Quando é que uma multiplicação de dois fatores pode resultar em zero? Quando é que uma multiplicação dá zero? Estou multiplicando dois fatores. Quando é que essa multiplicação é igual a zero? Estou dizendo que isso vezes isso é igual a zero. Quando é que isso acontece? Pode responder aí para mim. Quando a multiplicação entre dois fatores é igual a zero?
Pessoal, estou me sentindo rejeitada nesse momento. Bora, Igor. Onde está Igor? O Emanuel. Emanuel. Quando um dos fatores for zero. Cabra, bom, é isso mesmo. Quando Igor, quando é multiplicado por zero. Juju, quando um fator é zero. Gente, muito feliz com vocês, ó. Isso mesmo. Uma multiplicação de dois fatores só dá igual a zero, ou se o primeiro fator for zero, ou se o segundo fator for zero. O Heitor também falou que quando o fator é zero. A Parabéns, Belinha, Heitor, isso mesmo. Belinha também falou que quando for multiplicado por zero. Beleza, parabéns para todo mundo acertando. Então, uma multiplicação entre dois fatores só é igual a zero, ou se o primeiro fator for zero, daqui já saiu uma das soluções da equação, na verdade, uma das raízes da equação. Raiz da equação não tem nada a ver com raiz quadrada, tá, gente? Raiz da equação é o valor que a incógnita tem naquela equação, ok? Ou quando o segundo fator é igual a zero. Esse primeiro fator aqui já definiu que uma das soluções é zero. A partir dessa segunda afirmação, nós vamos calcular a outra solução. Passa esse menos 18 lá para o outro lado, ele vai positivo, ele está subtraindo, ele vai passar somando. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo 18 sobre 3. 18 sobre 3 é igual a 6. Quantos valores eu encontrei para x? Dois valores. A solução dessa equação pode ser 0 ou 6. Sabe o que isso significa, pessoal? Que se eu substituir esses 2x aqui por 0, o resultado vai dar 0. Se eu substituir por 6, o resultado também vai dar 0. Equação de segundo grau pode ter até duas raízes reais. Nesse caso, 0 e 6. Então, aqui a gente já pode combinar uma regrinha para vocês. Toda vez que faltar o coeficiente b, que foi aquele caso que eu expliquei agora há pouco, o resultado vai dar mais ou menos alguém. Exemplo, x ao quadrado menos 9 igual a 0. X ao quadrado igual a 9. X é mais ou menos a raiz de 9. X é mais ou menos 3, porque aqui está faltando o coeficiente b. Toda vez que faltar o coeficiente b, o resultado vai dar mais ou menos alguém. Toda vez que faltar o coeficiente c, uma das raízes será 0. Rafa perguntou, Pro, algum sempre vai ser o 0, né? Sempre. Então, a Belinha perguntou, Pro, vai ser 2 resultados sempre? Sempre, no máximo 2, tá? As incompletas, geralmente, ou tem 2 ou não tem nenhum. Eu até esqueci de mostrar para vocês quando é que uma equação que falte o coeficiente b não tem resultado. Então, por exemplo, se eu tiver x ao quadrado mais 9 igual a 0, quando esse 9 passa para o outro lado, ele vai negativo, menos 9. Esse quadrado aqui, ele passa como mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Mas não existe no conjunto dos números reais raiz quadrada de número negativo. Se não existe nos reais, a solução é um conjunto vazio. Então, as equações incompletas, você tem duas opções. Geralmente, ou vão dar duas raízes. Se faltar o coeficiente b, vai dar mais ou menos alguém. Se faltar o coeficiente c, vai dar 0 e alguém. Ou pode dar conjunto vazio se gerar uma raiz de um número negativo, uma raiz quadrada de um número negativo. Ok? São essas as opções que vocês têm. Vou dar mais exemplo de quando falta o coeficiente c, mas eu vou me basear já nos exercícios do poliedro que vocês têm que fazer. Esses exercícios, olha aí eu aqui passando a mão na boca para olhar o... Esses exercícios estão na página 140. Vamos lá, a página 140. Vocês também farão, daqui a pouco eu vou colocar os exercícios no P+. Eu vou falar especificamente do exercício 12 com vocês agora, da página 140. Então eu tenho, por exemplo, na letra A do 12, x ao quadrado mais x
igual a zero. Tem uma pergunta. Pro, não pode falar o coeficiente A, né? Não pode faltar o coeficiente A. Eu acho que eles digitam errado. Não pode faltar. O A sempre tem que existir. Se o A não existir, a equação não é do segundo grau, então esquece tudo que a gente falou. Ok? Bom, eu tenho aqui uma equação de segundo grau, onde o coeficiente A vale 1, o B vale 1. Está faltando quem? O coeficiente C. Toda vez que faltar o coeficiente C, o x é fator comum aos dois termos. Eu coloco o x em evidência e eu vou ter x ao quadrado dividido por x, x. X dividido por x, 1. Fatorei. Eu só fatorei o primeiro membro, pessoal. Coloquei o x em evidência e dividi x ao quadrado por x, que deu x. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, x dividido por x é igual a 1. Se a multiplicação de dois fatores der um resultado igual a 0, ou o primeiro fator vale 0, ou o segundo fator é que vale 0. Passa-se mais um para o outro lado, ele vai na operação inversa. Eu tenho dois valores para x. X é igual a 0 ou x é igual a menos 1. Não tem uma ordem para você escrever esse conjunto de solução. Não precisa necessariamente ser o negativo primeiro. O que tem ordem é par ordenado, isso aqui não é par ordenado. Ok? Pode ser escrito em qualquer ordem. Aí, como eu sei que vocês vão ter dificuldade quando aparecer uma fraçãozinha aí, eu vou fazer com vocês a questão 13, da página 140. E ainda vou voltar na letra E do exercício 12, tá? Que também vai gerar uma dúvida ou outra. Ainda na página 140, só que agora eu estou falando do exercício 13. A questão número 13 está assim. Determine o conjunto de solução da equação x ao quadrado menos x sobre 4 igual a x menos 3x ao quadrado menos x sobre 5. Sabe qual é o grande problema dessa equação? Esse sinal de menos aqui. Esse sinal de menos, ele não é seu amigo. Ele é rancoroso. Se você não prestar atenção nele, tipo assim, passou despercebido o sinal de menos. Ele vai fazer você errar o exercício. Então, muito cuidado com ele. Eu vou colocar o número 1 aqui e vou tirar o MNC. O MNC de 4 e 5 é 20. Vou dividir pelo de baixo. 20 dividido por 4 dá 5. Esse 5 tem que multiplicar tudo isso aqui, ó. 5 vezes x ao quadrado menos x. 20 dividido por 1 dá 20. Como aqui tem um termo só, 20 vezes x, dá 20x. Aí vamos lá, lembra daquele nosso amigo Peronomútil? Vamos escrever esse cara aqui e não esqueça de que a sua atenção nele tem que ficar 100% focada. 20 dividido por 5 dá 4. Esse 4 vai multiplicar todo o numerador. 3x ao quadrado menos x. Vou cancelar o MNC e agora eu vou efetuar a multiplicação. Mas, por que você não multiplicou direto? Eu não multipliquei direto porque aqui tem uma regra de sinal muito importante, tá? 5 vezes x ao quadrado dá 5x ao quadrado. 5 vezes menos x dá menos 5x, igual a 20x, menos 4 vezes 3 dá menos 12x ao quadrado. Menos com menos dá mais 4x. Tudo bem? Se você tivesse multiplicado direto, fatalmente você escreveria aqui menos 4x e não menos com menos mais 4x. 5x ao quadrado, passa aquele menos 12 para cá, ele vem positivo, mais 12x ao quadrado, menos 5x, passa aquele 4 para cá, ele vem menos 4x igual a 0. Reduzir aí os termos semelhantes, 17x ao quadrado
menos 9x. Cheguei numa equação de segundo grau incompleta. Ah, gente, eu esqueci do 20, né? Esqueci de passar o 20 para cá. Menos 20x, então aqui é menos 29x. Menos 29x. Se eu tivesse contado os termos, eu não teria esquecido. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu esqueci de colocar o número 20, mas já está tudo em ordem, né? Então, menos 17x ao quadrado menos 29x igual a zero. Como eu tenho x aqui e x aqui, fator comum em evidência. X em evidência, está faltando o coeficiente c. 17x ao quadrado dividido por x, 17x. Menos 29x dividido por x dá 29. Igual a zero. Uma multiplicação só é igual a zero ou se o primeiro fator for zero, ou se o segundo fator for zero. Aqui a gente chama de x1 e x2, tá, gente? Ou se o segundo fator for igual a zero, tá? 17x menos 29 igual a zero. 17x é igual a 29, x é igual a 29 sobre 17, não coube aí. Então, como é que vai ficar a solução aqui? A solução vai ficar 0 e 29 sobre 17. Tudo bem? Estão perguntando como resolve o exercício E. A letra E, eu disse a vocês que eu ia voltar Não, ela só está perguntando. na letra E, tá? Vou apagar esse aqui. Não esqueçam que essa aula, para quem perdeu, assim como as outras duas, estão lá no canal do YouTube, que eu mostrei o link para vocês agora há pouco. Ok? A letra E tá assim. Raiz de 2x ao quadrado mais raiz de 3x igual a zero. Então, vamos lá. O x é fator comum. Eu vou colocar o x em evidência. Raiz de 2x ao quadrado dividido por x dá raiz de 2x. Mais raiz de 3x dividido por x, o x a gente cancela. Vai dar só raiz de 3. Igual a zero. Tudo bem? Essa forma de fatoração não tem muita diferença. Gente. A única diferença é que os coeficientes A e B são números irracionais. São raízes não exatas. Um produto, uma multiplicação só é igual a zero, ou se o primeiro fator for zero, que é o que a gente chama de x1, ou se o segundo fator for igual a zero. Tá? Aqui eu não vou escrever o x2 de cara para não bagunçar a cabecinha de vocês, tá? Mas nós vamos resolver o x2 agora. Muito bem, aqui se eu tivesse o mais 3, ele iria para o outro lado da igualdade como menos 3. Então, como eu tenho mais raiz de 3, ele vai para o outro lado como menos raiz de 3. Está multiplicando? Passa para o outro lado, dividindo. Só que, quando tem raiz no denominador, precisa racionalizar o resultado. Para racionalizar uma raiz quadrada, nós vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 2. Então, nós vamos ter que x é igual a menos 3 vezes 2, que dá a raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa, pessoal, que raiz de 4. E a raiz de 4 é exata, é 2. Então, vai dar menos raiz de 6 sobre 2. Não esqueçam que, quando eu multiplico raízes de mesmo índice, eu posso multiplicar quem está fora da raiz com quem está fora da raiz, quem está dentro da raiz com quem está dentro da raiz. Então, a solução x1 vale 0 e x2 vale menos raiz de 6 sobre 2. Ok? Todo mundo vai lá na questão 14 da página 141 e dá uma lida no enunciado. Para ver se eu acho que vão ter dúvidas, tá? Página 141.
Dá para simplificar esse resultado ou não? Não, esse Não resultado lembro. não dá para simplificar, porque quem tem raiz não simplifica com quem não tem raiz. O raiz de 6 não simplifica com 2. Então, não dá para simplificar, já é irredutível. Todo mundo lendo a questão 14 da página 141. Poliedro, página 141, questão 14. Então, página 141, exercício 14. Eu vou apenas ajudar vocês a montarem a questão, eu não vou resolver com vocês, tá? Ele diz assim: sabendo que as regiões verde e rosa têm a mesma área, têm áreas iguais, aí é que está o X da questão. Vocês têm que aprender a ler todas as palavras que aparecem e que dão um significado a isso. Não tem nada aí que é pegadinha, tudo deve ser utilizado. Sabendo que as regiões verde e rosa têm áreas iguais, então a primeira coisa que nós vamos dizer é que a área do quadrado verde, que é lado vezes lado, é igual à área do retângulo em rosa, que é base vezes altura. 2x menos 8 vezes x menos 2. A área da figura em verde, que é um quadrado, eu sei que é um quadrado, porque ambos os lados medem x mais 4, é igual à área da figura rosa, que é um retângulo. 2x menos 8 vezes x menos 2 é igual a x mais 4 ao quadrado, ou x mais 4 vezes x mais 4. Então, você vai reduzir tudo que for possível aqui, reduzir tudo que for possível aqui. Aqui vai dar x ao quadrado mais 4x mais 4x mais 16 igual a 2x ao quadrado menos 4x menos 8x, olha a regra de sinal aqui, menos 8 vezes x, menos com menos, mais 32. Agora, pessoal, eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com equação de segundo grau. A equação de segundo grau tem que colocar na caixinha. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, tudo que estiver depois da igualdade passa para o primeiro membro. X ao quadrado menos 2x ao quadrado. Ops, essa família aqui está fechada. Se você quiser, você já pode somar esses dois aqui, ó. 8x mais 4x com mais 4x. Aqui, pessoal, vai dar menos 12x. Menos 12x passando para o primeiro membro, mais 12x. Mais 16, menos 32. Tem uma pergunta. Espera só um pouquinho. 8x. Espera só um pouquinho com esse exercício aqui. Alguma coisa não deu certo. 2x ao quadrado, menos 4x, menos 8x. Aqui dá 16, pessoal. Professor errou! Ai, que burra! Dá zero pra ela. Aqui dá 16, tá? A Rafa perguntou se pode resolver com produto notável. Pode sim. Na X mais primeira 4 ao parte. quadrado vai dar certinho, tá? Menos x ao quadrado mais 20x igual a zero. Reduzir a equação ao máximo. Vocês vão reparar que vai sobrar aí, que vai faltar, aliás, o coeficiente c. Deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Toda vez que o coeficiente a for negativo, multiplique a equação inteira por menos 1. X ao quadrado menos 20x igual a zero. Essa equação é equivalente a essa, só que não é legal ter esse sinal de menos aqui, que ele dificulta as passagens para você. Você vai ter que ficar fazendo regra de sinais o tempo todo. Tudo bem? Agora vocês vão resolver e vão chegar no valor de x para calcular as medidas do perímetro de cada uma das figuras. Primeiro vocês vão achar o valor de x. Lembrando que o lado não pode ser negativo e não pode valer zero. Tudo bem? Então vocês vão usar um x que atenda essa condição. Lado de figura geométrica não pode ser negativo e não pode ser zero.
Pessoal, então vocês têm aí para fazer. Vamos recapitular. Do exercício 8 ao exercício... Peraí, que não é o 8, não. Deixa eu voltar aqui. Página 135, questão 8. 9 e 10 da 136. Eu pulei a 11, tá? 12, 13 e 14, página 140 e 141. E depois, vocês vão fazer atividades da página 143 até... Não é para me matar, não, viu, gente? Não é para desejar a morte do próximo, não, tá? Da página 143 até a página 150. Vocês estavam achando eu muito boazinha, né? Para eles dar uma quarta. Aí, deixa eu falar com ela. Oi, Carol, bom dia.